Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 14. A ciência espiritualizada. A Bíblia disse que a ciência se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Sabemos que os escolhidos continuarão na promessa. A pregação dos selados será exibida da forma diferente, mas aplicada pelo Espírito Santo. As pessoas que serão reveladas guardarão essa palavra, porquanto os perdidos não aceitarão esse evangelho eterno, e por não serem revelados, esta palavra lhes seguirá oculta. O sistema religioso tem uma visão ateísta romana, uma vez que incentiva estudo para pregar. Depois que o segundo anjo do juízo seguir, o sistema babilônico será destruído. Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Os demônios querem os homens vaidosos para depois os precipitarem nas chamas. A visão romana na igreja faz do ensino para pregar uma prioridade. Acreditam que, cumprida a profecia que o Espírito Santo os deixará, sabendo pregar, não sentirão falta dele. Como não é segredo para ninguém, isso ocorrerá em breve. Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Essa é a razão deles haver projetado o tal ensino. No fundo, parecem ignorar que haverá uma grande tormenta sobre a terra. Nesse tempo, as tribos dos filhos de Israel seguirão inspiradas, por isso serão poupadas da tentação, como disseram Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O que anuncia evangelho morno e estuda para pregar tem por objetivo suprir a falta do Espírito Santo nas mensagens. Assim perecerá o mundo religioso e o cálice da prostituição dado a beber às nações da terra, pois aquele que evitar essa palavra perecerá eternamente. A palavra escrita em Apocalipse 18:4 disse: Eu ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Conforme a palavra, sai dela, povo meu, para não se tornar culpado da sua iniquidade. A hipocrisia da religião é como cheiro de morto. Os homens creem que a sabedoria humana aplacará a ira de Deus, não sabendo que o poço infernal está se abrindo para as legiões virem atormentar os habitantes da terra. A palavra disse que os templos se tornarão coito e morada de demônios. Apocalipse 18:2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios,
e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Ciência do mundo bajula os homens para ser aceita. Infelizmente, a mídia e oportunistas publicam que a evolução humana sempre aconteceu. Após isso, a sociedade, ouvindo o que comenta sobre Deus, se confunde. Quero vos lembrar que não contesto a ciência, pois ela se tornou nos últimos dias alicerce importante na sociedade. Meu intuito nesse relato é defender o mundo espiritual, que também orienta os humanos. Todos que idolatram objetos seguem enganados. A maioria dessa geração está infectada pela parte da ciência que não contribui. A consequência dessa atitude leva os homens a afastar-se da família, parentes e amigos. Tudo começou com pessoas ajustadas naquela inspiração. Os tais jogaram suas crenças no lixo, passando a acreditar naquilo que veem. Importa que não devemos admitir que homens na terra impeçam interpretar as profecias do Senhor, por não respeitá-las. O item mais crítico da ciência é a existência de Deus. Seus ideais privam o homem do conhecimento histórico. Isto deixa a criatura vulnerável. Aprenda algo que te orientará. Satanás implantou o estudo egocêntrico, tanto na ciência como na crença, para os homens ignorarem o Evangelho eterno. Sabemos que há muito tempo ele vem trabalhando nisso. Porventura, alguém entende o plano satânico? Ele não se mostra fisicamente, mas comete maldades destrutivas. Pelo lado concreto, não precisamos vê-lo abertamente. É óbvio que seus feitos o revelam. Infelizmente, muitos querem ver Satanás para acreditarem na sua existência. As pessoas creem que as maldades provêm dos homens pelo fato dos espíritos não terem corpo físico. Uma parte da ciência, a bem considerada, tem vínculo satânico. Confiar nela será desagradável, porque contesta Deus e quer se achar vitoriosa. O demônio, usando parte da ciência, desonra a palavra, lembrando que já fizeram isto antes. No fim dos tempos, o homem buscará resposta na base científica, com o intuito de reprovar Deus. Mesmo que a ciência queira melhorar, pode causar sofrimento e dor, com algumas exceções. O homem altivo corre enlouquecidamente atrás do dinheiro. A ganância faz com que muitos na terra tropecem. Após se envolverem nesse orgulho cruel, nem mesmo seus entes queridos são poupados da sua ganância. O mundo perdeu a noção e a igreja seguiu essa terrível desolação. Todos sabem que primeiro é Deus, mais adiante o homem e depois a ciência. Não existem razões sustentáveis para os homens distorcer a palavra. A ciência comenta repetidamente que tudo vem do nada. A física disse, porém nada provém do nada. Para acontecer algo, alguém precisa presidir os acontecimentos. Infelizmente, os homens da ciência passaram a acreditar em teorias. Aqueles que publicam a inexistência de Deus estão revoltados. Alguns possuem problemas, por isso rebelam o tempo todo. Por outro lado, não receberam de Deus o que pediram, agora o ignoram a todo custo. A ciência diz que a Terra apareceu após explodir. Minha formação cristã ilustra diferente, porque existe pouco argumento para ostentar esse fundamento. Para acontecer estrondo, precisava conter pressão,
mas o vento também não existia. Mesmo que houvesse, não movimentaria por acaso. Portanto, aceite que Deus criou tudo do nada. Para explodir toda essa matéria, precisaria haver corpo formado. Esse artefato seria pedras e outros componentes. Para você entender facilmente, deveria ter para cada elemento criações diferenciadas. Todos deverão saber que não convencem ninguém se disserem que tempo fizera isso acontecer. De qualquer forma, precisava haver começo. Um exemplo explícito: surgiria uma pedrinha, depois milhares delas em milhões de anos e explode. Sugere eles que assim apareceu o universo. A teoria não convence nenhum entendido, porque diz que do nada veio tudo, diferente do Criador que formou essas maravilhas. Tomando, por exemplo, o homem que inventa objeto que move, em algum tempo é produzido. Então devemos admitir que existe alguém semelhante ao homem, possuindo infinitas vezes a sabedoria humana, o poder e a criatividade. Só existe uma razão para os homens se tornarem tão frágeis na vida espiritual. O segredo é que Deus escondeu dos grandes a sua glória e a revelou aos pequeninos. A teoria científica poderia fazer sentido havendo outras evoluções testificadas por homens naturais, isso sem cálculos ou narrativas. A verdade é, nada veio do nada, a menos que alguém superior disponha a fazer. Tais elementos não surgiram sem Deus. Os servos do Senhor afirmam isso, não possuindo sabedoria avançada. Existe um Criador dominando a atmosfera e fora dela. Nenhuma palavra impede a autonomia do Eterno, incluindo a sua existência e a criação do universo. A ciência não fala sobre milhões de objetos criados misteriosamente, porque a sociedade precisa ver evoluindo para acreditar. Porquanto o Criador realiza a obra com eficiência, como foi instantâneo no Éden. Relembrando a ciência, se o relato científico for verdade, então a evolução parou. Comentam os adeptos da ciência que as evoluções sucederam e afirmam que outras acontecerão conforme suas máquinas afirmam. Os estudiosos não convencem ninguém que a evolução existiu ou ainda existe. Até alguns pregadores endossam isso porque são abastecidos de emprego e posição. Esses argumentos inaceitáveis, uma vez que se tornaram um cilindro giratório. Ao comentar sobre criaturas, digo: quem fizera pedras agrupadas, como elas surgiram? Agora, todos devem reverenciar o Redentor. Ele, o Deus do Evangelho eterno, criou o mundo e sua aparência perfeita. Nós, os servos do Senhor, não devemos exagerar. Saiba que Jesus deixa o homem à vontade. A palavra do grandioso Deus permanece para sempre. Infelizmente, o homem não aceita o unigênito do Pai, glorificado para sempre. Os cristãos sabem que Deus criara o universo. Como vemos, todas as coisas foram formadas por Ele. No começo criou Deus céu e terra. Nada aconteceu sem a sua vontade. Importa que todos conheçam a verdade. Não há nova ideia, tudo permanece. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Muito antes nada existia, inclusive o homem. O mundo invisível não existiria sem uma força superior e um entendimento infinito. O comentário que o homem evoluiu do macaco é bem invasivo, porque as dúvidas persistem. Entenda que esse animal não evoluiu muito. Por quê? Então, por que outros animais não evoluíram também? Existem muitas espécies de animalias que deveria evoluir
No entanto, não aconteceu. A ciência destroça a palavra, amplia incerteza e retira dos corações a fagulha do amor. Por essa razão, multidões são enganadas facilmente. O Deus poderoso entende a insanidade que muitos praticam e enfrentará o juízo por desobediência. As pessoas pensam que a ciência poderá ajudá-los. Não quero subestimar a boa atitude científica que faz a diferença em nós. Na ciência pode conter muita coisa boa. Os homens ruins a transformaram em satanismo. O mundo deveria prestar continência a Cristo, mas prefere fazer diferente. Agora, não subestime as pessoas de boa índole que executam a ciência com bons interesses, lembrando que isso é raro e perfeito. Muitas descobertas recentes alegram a sociedade. Isso é falsa esperança que engana o mundo solitário. O Estado e a ciência, com total exceção, têm propósito de desonrar a Deus. A esse ninguém engana, pois dele provém o conhecimento que ostenta o homem eternamente.